que dono de bar, a proprietário de uma das maiores importadoras de peixes e corais marinhos do Brasil. Esta é a história do empresário Kilsley Cassiolato, proprietário da Ipiranga Peixes em São Paulo. Há 20 anos, Kilsley ainda trabalhava com sua mãe em um bar na cidade de São Paulo. Cansado da rotina, ele partiu para ser vendedor de peixes a convite de um amigo. Essa história foi faz um tempinho já, fazendo uns 20 anos já. O ano que vem faz 20 anos dessa história aí. Como você mesmo disse, né, há 20 anos atrás, 21 anos atrás, eu trabalhava num bar com a minha mãe. Era só eu e ela, meu pai era falecido. E eu estava querendo sair do bar, não queria mais trabalhar no bar. E um amigo meu começou a vender peixes na rua, naquele sistema antigo. Você pegava o carro, deitava o banco, ia para a empresa, embalava um monte de saquinhos com peixinhos de água doce, enchia o carro, saía para a rua procurando cliente, porque não tinha internet fácil, não tinha nada, a gente tinha que ir passando a avenida, de loja em loja, procurando clientes novos, né? E como você disse, na minha família não tinha aquarista, né? Meu pai foi dono de pet shop também no passado, né? Então a gente sempre gostou de pescar, tudo, mas não tinha um aquarista, na verdade, na família, que eu me lembre, não tinha um aquarista marinho, algo expressante assim, né? Então, na verdade, foi a oportunidade que me fez começar a trabalhar com peixes ornamentais, né? Paixão pela pesca, pelo peixe sempre teve, mas dessa época em diante é que eu comecei. E quando você comentou com a sua mãe que ia deixá-la para vender peixe, o que ela falou, Kilsley? Ela apoiou ou não? Apoiou, no começo ela apoiou sim, apoiou bastante no começo, porque a gente já tinha o bar há 20 e poucos anos, ela também já estava cansada, né? Então ela apoiou sim. E como que ela vê, né? E o que ela chega a comentar com você, essa transição e ver o filho tendo sucesso depois que ela te apoiou a vender peixe? Como que é? Ela tá aqui diariamente, ela é a gerente geral aqui, ela é o comandante aqui, entendeu? Hoje é a vida dela isso aqui, ela tá diariamente aqui das 6h30 da manhã até as 6h30 da tarde, apoia até hoje aí. Se eu consigo viajar de vez em quando aí é por causa dela. Vendo a possibilidade de aumentar o seu lucro, Kilsley agregou no seu negócio animais marinhos. A oportunidade apareceu quando eu acho que eu tinha uns 5 anos de empresa, 6 anos de empresa. Eu me mudei, peguei uma casa maior e eu queria expandir. E a expansão na época seria começar a trabalhar com os animais marinhos, não só com os animais doces, não somente com os peixes doces. E aquela época ainda eu não importava, então eu comecei a comprar algumas cargas de Guarapari, da Bahia, aonde vem a maioria dos animais marinhos nacionais. E na época, com certeza, não tinha tanta, vamos dizer, qualidade, não digo na importação, mas digo no processo para chegar. E com certeza devia chegar muito mais animais mortos na época do que hoje, né? Com a facilidade que tem. Isso chegou, tanto no marinho como de água doce, isso chegou a te dar alguma opção de desistir do mercado, por você falar, não está dando lucro, está empatando, está dando prejuízo, e você acreditou e foi para frente ou não, Kilsley? Não, eu nunca pensei em desistir por essa questão. O que a gente sempre quis é tentar melhorar e entender por que aquele animal estava morrendo, que a gente não concordava com aquilo. Então, se a gente tirava um peixe da natureza, a gente quer manter esse peixe vivo. Não simplesmente tirar, matar, ou simplesmente só vender. Eu como biólogo também, a gente preza pelo animal, não somente pelo dinheiro. O dinheiro é importante? Sim, mas desde que ele venha junto com como que eu posso dizer, desde que ele venha junto uma série de fatores que façam a coisa correta, não somente tirar o animal da natureza e deixar ele morrer. Então, eu nunca pensei em desistir, eu sempre pensei cada vez mais em melhorar e querer manter aqueles animais vivos. Para isso acontecer,
a gente precisava melhorar nossos equipamentos, nosso conhecimento, e foi o que a gente veio adquirindo de todos os anos. Realmente, antigamente, o processo todo, desde a coleta do peixe, até a embalagem, até o despacho, realmente antes era muito mais precária do que agora. Agora, eu acho que devido à facilidade de internet, todo mundo tem acesso e consegue melhorar. Segundo o empresário, hoje em dia os peixes estão sendo tratados cada vez mais como um pet e não como uma decoração de ambiente. Obviamente que existe algumas pessoas que pensam dessa maneira e de repente tem aquilo ali somente como uma decoração dentro de casa. Mas eu acho que na grande maioria as pessoas que compram um animal, eles querem tratar o animal como um pet. O peixe hoje ele está sendo tratado como um pet, dependendo do tipo de peixe, tipo lá na China, Taiwan, eles compram um único aruanã, um único animal, um único flowerhorn, colocam no aquário e brincam com o animal, fazem carinho no flowerhorn. Então hoje isso melhorou demais também. Hoje você vê muito mais o peixe ser tratado como um pet do que antigamente também. Antigamente, realmente, você fala, é assim, o pessoal tinha um aquarinho, não dava certo, ele comprava peixe, morria, trocava toda a água, não fazia os procedimentos corretos e jogava o aquário lá na garagem e deixava lá. Então, acho que hoje isso melhorou muito também. Você teve a oportunidade de abrir uma importadora ou abrir uma loja para o consumidor final. Como que você teve essa visão de mercado de optar pela importadora e não pela uma loja para o consumidor final? No início, quando eu comecei, eu era um vendedor de uma empresa que já existia há anos no mercado, que chamava Piscicultura Okita. Depois essa Piscicultura Okita foi comprada por um dos sócios da Peixes Cascavel, e eu continuei trabalhando com eles lá. E chegou uma hora dessa parte que eu era vendedor nessa empresa, que eu já estava fazendo compras. Eu estava fazendo algumas compras e estava fazendo vendas. Aí eu falei, já que eu tenho que fazer a compra e a venda, eu vou optar por fazer isso pela minha própria empresa. Foi aí que eu arrisquei a abrir a empresa na época e começar e se tornar um empresário. Essa foi a transição de não escolher uma loja. Eu já estava trabalhando como vendedor de animais numa outra empresa. A Ipiranga Peixes iniciou suas atividades em 2001 com apenas 50 aquários e 5 caixas d'água. Como o espaço foi ficando pequeno para atender toda a demanda dos pedidos, foi então que a empresa mudou-se para um local amplo onde se encontra atualmente. Olha, a gente começou numa garagem, cabia um carro. Tinha uns aquários para um lado, um para o outro, eu e minha mãe. A gente soltava os peixes, cuidava, limpava, ia vender, voltava. A gente fazia todo esse processo sozinho, eu e ela. E isso era uma garagem 4x4, um espaço de 4x4. E dentro de um ano e meio a gente já cresceu, viemos para um lugar um pouquinho maior. Depois de mais alguns anos a gente cresceu novamente. E hoje a gente está num galpão de 600 metros quadrados e mais um depósito de 300 metros quadrados. O mercado global de peixes ornamentais atingiu cerca de 4 bilhões de dólares em 2017 e a tendência é alcançar cerca de 6 bilhões de dólares até 2024. Os dados animam o empresário. O crescimento, ano a ano, a gente tem visto do mercado por inteiro, né? Não só a nossa empresa, mas o mercado por inteiro. O mercado do aquarismo hoje se mostra muito promissor e hoje uma das coisas que ajuda muito é a gente ter uma associação que a gente consegue conversar e discutir com o governo cara a cara, sentado numa mesa, o que antes não acontecia, hoje já acontece, para a gente tentar mudar algumas normas que são muito burocráticas aqui. E a gente está se preparando da melhor forma possível, tentando crescer passo a passo, para não colocar a carroça na frente dos cavalos. A gente faz a coisa passo a passo e vamos finalmente. Obviamente, a gente está sempre atuando nas feiras internacionais, Interzoo, Aquarama, na CIPS, para poder sempre trazer novidade para o nosso cliente. E eu acredito que esse mercado vai chegar nisso aí fácil. A gente levando em conta que hoje Rede Pets e Cobase
Está atingindo a marca aí de 300 lojas no Brasil aí hoje. E a pandemia afetou vocês de uma certa forma, a venda e também a importação desses peixes? A venda não. A venda não afetou. Na verdade, ela ficou até um pouco melhor na pandemia, porque as pessoas, eu acho que se viam em casa, olhavam para o aquário, vamos dar uma melhorada, trocar algum equipamento, ou quem não tinha aquário comprou um aquário, então não foi ruim, não. Agora, as importações foi afetada diretamente devido ao alto preço do frete, dificuldade de conseguir voo e o valor do dólar, né? Agora vamos falar um pouquinho de animais em cativeiro. A gente também conversou esses dias com o Dr. Miguel, né, da Eco Reef, que tem os palhaços lá em cativeiro. Como que você vê isso? Porque assim, o cativeiro de água doce é muito mais fácil, vamos dizer, né? E quais são as dificuldades para que se aumente? Porque geralmente são os palhacinhos que são criados em cativeiro. Como que você vê essa criação em cativeiro e a tendência de se aumentar as espécies de animais marinhos? A tendência do aumento é natural. A criação em cativeiro é o futuro. Se a gente pensar atrás, em 30 anos atrás, nós não tínhamos um monte de peixe de água doce que a gente já tem hoje. Isso é devido ao quê? Investimento, pesquisa, governo trabalhar junto com as empresas. É o que a gente sabe, infelizmente, que falta um pouco no Brasil, mas como eu te disse, a gente está vendo hoje o governo com uma visão diferente. Então, eu acho que essa parceria entre empresário, pesquisadores, governo, isso vai ajudar muito no futuro para a gente ter, sei lá, 80% dos animais cultivados em cativeiro, tanto corais como peixes de água salgada, invertebrados. Tenho certeza que isso é uma tendência no mercado para o futuro. Não consigo te afirmar quantos anos a gente vai ter, mas a gente já sabe que hoje nós já temos muitas experiências aí de ter animais criados em cativeiro, só não temos a quantidade ainda. A Ipiranga Peixes oferece uma grande linha de produtos com alta qualidade e tecnologia. A empresa dispõe de uma equipe de profissionais capacitados, incluindo biólogos e veterinários. Hoje nós temos uma estrutura, como eu te falei, já de número de litragem, eu nem sei mais de cabeça quanto temos, mas nós temos um galpão de 600 metros quadrados, mais um depósito de 200 a 300. Temos uma quantidade enorme de animais e a gente hoje tem... Qual seriam nossos diferenciais? A gente preza muito por qualidade. A gente quer, primeiramente, ter um fornecedor com a qualidade adequada. A gente quer ajudar o fornecedor a melhorar a qualidade do peixe dele, fazendo microscopia nos animais aqui para achar doença, importando animais com genética boa para a criação. Outro diferencial da gente é o controle de qualidade de água. A gente tem controle de qualidade de água diário aqui. A gente tem duas estagiárias de veterinária, mais um veterinário full-time aqui, que é o Dr. Pedro, que ele é doutorado em peixes ornamentais, em doenças de peixes ornamentais. Está trabalhando há 7 anos comigo. Esse é um diferencial muito grande. Ele faz necrópsia no peixe, ele sabe qual é a doença do peixe, ele vai conseguir tratar os outros de forma... cientificamente, não no achismo. A partir do momento que eu estou aqui, eu recebo esses animais, eu posso detectar algumas doenças, tá? Detectei alguma doença, eu tenho contato com o meu fornecedor, com o produtor, e se ele tem alguma doença, eu posso dar algumas dicas do que ele pode fazer para poder melhorar, porque muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo lá. A gente tem um veterinário, eu estou aqui durante toda a semana, eu faço toda a inspeção dos animais, dou orientação para os funcionários, tem estagiários de veterinários, biologia, que me auxiliam aqui durante todo o tempo. A gente envia, quando preciso, amostras de animais para diagnóstico de doença, e isso tudo faz com que a gente tenha histórico do que acontece com esses animais. Então, se eu tenho alguma doença, eu trato antes de enviar para o cliente.
e o animal ele só sai daqui saudável. A gente tem, na última etapa de expedição, a gente tem alguém bem treinado, que confere esses animais e eles só vão sair daqui se eles estão saudáveis. Animal doente, ele está isolado no aquário, ele está proibido de ser comercializado. Então a gente entrega animal com ótimo estado sanitário para todas as lojas do Brasil. Isso é o nosso principal diferencial hoje. Além da qualidade de água, além dos equipamentos que a gente trabalha, a gente tem ozônio nas bancadas, a gente tem ultravioleta, a gente tem espumas de filtragem, como eu disse, a gente faz os testes diariamente, a gente tem planilhas que a gente tem que seguir. A soltura dos peixes é feita, alguns tipos de peixe com profilaxia. Então, a gente tem muitos diferenciais, que é tudo voltado para a gente ter uma qualidade de peixe excelente para entregar para o nosso cliente o melhor peixe possível. Aí, às vezes, o pessoal fala, Rogério, pô, seu peixe é um pouquinho mais caro. Eu concordo, é um pouquinho mais caro, mas a gente tem o porquê demonstrar que a gente cobra esse pouquinho mais caro, que não é nenhum absurdo. Vocês também têm um laboratório aí, né, que fazem, além da necrópsia que você falou, esse laboratório, qual que é a função dele? Hoje a gente faz muitas coisas no laboratório. A gente eclode ovo de artêmia para dar para animais menores. A gente separa os produtos químicos que é jogado nos aquários. A gente tem uma estufa para fazer cultura de bactérias. A gente faz a microscopia. Nós temos hoje 3 veterinários trabalhando aqui e mais 2 ou 3 estagiários de biologia. Sempre sai um, entra outro. Entendi. Então a gente consegue utilizar bastante, além dos testes que é feito diariamente no laboratório, né? Todos os tipos de teste. Quantos países que vocês importam esses animais? Olha, a gente importa África, 2 ou 3 países, Austrália, Indonésia, Malásia, Tailândia, Singapura, Alemanha, Estados Unidos, Havaí, e mais alguns que eu devo ter esquecido aí, além dos produtos, né? Então, isso que eu ia perguntar agora, vocês também aí, além dos animais, vocês estão investindo cada vez mais em produtos, em equipamentos. Que produtos são esses e de um tempo para cá, qual que foi a gama de produtos que chegou para vocês? Hoje em dia a gente tem 5 marcas atuantes. HW Vegan, que é um sal marinho alemão de alta qualidade. A gente tem Bubble Magus, que é a linha de skimmer, reator de cálcio, dosadoras, que é chinês, que hoje é o skimmer, sem dúvida, é o skimmer mais vendido no Brasil. Nós temos também a linha da Zet Light, que é iluminação e bombas para aquário, de LED, iluminação de LED e bombas para aquário. Chinesa também, de alta qualidade, design italiano. E recentemente a gente começou com a Triton, que é um método totalmente revolucionário do aquarismo, onde você faz um teste, como se fosse um exame de sangue. Você vai no médico, ele te testa, ele analisa, vai ver o que você tem e depois vai te tratar. A Triton faz exatamente isso. Ela pede para você fazer um teste, que a gente manda água para a Alemanha, numa máquina de última geração, que fazem 35 testes totalmente exatos. Aí ela te dá o seu diagnóstico, te dá a sua receita, o que você deve fazer, e você começa a tratar. É uma analogia muito legal, assim, quando a gente vai no médico, pede o exame de sangue, o médico pede o exame de sangue, olha o que você tem e te trata. É a mesma coisa. É uma marca bem revolucionária, é uma marca alemã muito forte, que entrou no mundo inteiro, assim. E também nós temos a linha da Dr. Basler, que é a ração, a nossa ração, que chegou agora, fazem 15 dias, que a gente estava 2 anos tentando fazer a importação e, enfim, ela chegou. É uma ração também, é como se fosse não somente uma ração, mas um método de alimentação diferenciado, que você dá várias ações diferentes, com tudo fitoterapêuticos para imunoestimulante, para os animais se fortalecerem.
para você evitar a jogar remédio na água. A Ipiranga Peixes comercializa animais e produtos para lojistas de todo o país. A gente não vende, mas se a pessoa quiser conhecer, a gente está aberto, marcar, ligar, olha, eu quero conhecer. A gente sempre, às vezes, vem pessoas entregar o teste da Triton aqui, ela comprou no Mercado Livre, vem entregar aqui, a gente pega, se você quer conhecer, a gente deixa a pessoa conhecer, bate um papo, troca de informações, sempre é muito bacana, entendeu? Infelizmente, a gente não vende porque a gente é voltado a vender pro lojista, mas a gente sempre está aberto ao que precisar, a gente tem nossos canais nas mídias sociais, qualquer dúvida, a gente sempre responde, pode demorar um pouquinho, mas vai ser respondida. Então, essa é a nossa ideia, sempre tá em prol do aquarismo. Eu gostaria que esses empresários do segmento, como o programa está passando agora no Brasil todo, via Web TV, que você passasse, né, o seu contato aí para que as pessoas que de repente ainda não têm, né, a forma de comercialização com vocês possam ter também. Então, quais são esses contatos que os lojistas podem ter com vocês? A pessoa pode contatar pelas redes sociais, Ipiranga Peixe, Instagram, Facebook. Pode ligar aqui, 011 2272 9536. Pode mandar e-mail também para vendas@ipirangapeixes.com.br. E é isso, o que precisar, a gente está disposto aqui para... A gente ajuda a pessoa a desenvolver projetos, se ela quer abrir uma loja também. E a gente precisar, nós estamos de prontidão aqui. Geralmente no final a gente pede, né? Que orientação o empresário passa. De repente, uma pessoa está pensando em abrir uma loja de aquário. Qual que é a recomendação como empresário, com todos esses números que a gente falou lá no começo, das projeções para até 2024, as projeções que elas possam ter também nesse segmento? Como que é a orientação que você passa? A minha primeira orientação é fazer um plano de negócio, não depender dessa loja num prazo de 1 ano e meio a 2 anos, ou ter uma outra renda, ou ter uma grana suficiente para manter até 2 anos, até essa empresa começar a girar. Procurar fazer a coisa certa, procurar a IBAMA, Ministério da Agricultura, Associação Brasileira de Lojistas, para ficar 100% legalizada. Isso é muito importante hoje. E arregaçar as mangas e trabalhar, porque o sol é para todo mundo e tem muito mercado. E comprar na Ipiranga Peixes, né? Ah, com certeza, né? Aí, ó, ajudou a fazer o merchan. Isso é lógico. Então tá bom, muito obrigado pela participação, viu? Obrigado a vocês, qualquer coisa que precisar, estamos dispostos aqui a ajudar, qualquer informação que precisar, conte conosco. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília. Leveling, interagir, inovar e acelerar sua empresa. Cacau Foods, prove e se apaixone. Telecontrol. Village Marcas e Patentes, a marca que registra. Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. Café América, o melhor do café. JP Soluções Empresariais e Certificado Digital. CW15 Coworking, o novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Star LED, publicidade em LED, eficaz consultoria. CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros. E Produtiva. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio e áudio publicitário. Blank, 17 anos encantando na web. Binaural, ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. Tecnoplus, é mais, é plus, onde você estiver. Ótica Feres, que lindos seus olhos aqui. Aquamarine, vida marinha a seu alcance. Academia RCR Esportes, viver com saúde é a nossa forma. Leonardo Cia das Máquinas, venda e consertos de máquinas de costura em geral. Aquashow, Aquashow não vende só peixes, ela realiza sonhos. ZT Móveis, mais de 2 décadas realizando o seu sonho. Grupo Paradigma,